Olá, querido aluno e aluna, eu sou o professor Chicão, professor de Física. No vídeo de hoje nós vamos resolver algumas questões, 3 questões de calorimetria, que envolve desde a parte de equação de Fourier das trocas de calor por condução, até o princípio de conservação das trocas de calor. Então, se você não é inscrito em nosso canal, eu peço que se inscreva, ative o sino de notificações, não se esqueçam de deixar aquele like para nos ajudar, tá ok? Então, vem a vinheta do canal e em seguida eu volto para resolver a questão com vocês. Então, vamos à nossa primeira questão, que diz o seguinte, ó. No Nordeste do Brasil, Nordeste é a minha região, minha amada região, as condições de insolação favorecem o uso do fogão solar, cujo funcionamento é baseado na concentração de energia por meio de espelhos. A água absorve 2 vezes 10 a quarta calorias por minuto, quando aquecida num determinado tipo de fogão solar. Determine o tempo necessário para aquecer 4 kg. Opa! Então aqui o comando da questão, meus amigos e amigas. Determine o tempo necessário para aquecer 4 kg de água de 30 graus Celsius a 80 graus Celsius. Considere o calor específico da água 1 caloria por grau Celsius. Bom, dito isto, meus amigos e amigas, eu vou retirar os dados que nos foi fornecido no enunciado da questão e em seguida eu volto para resolver junto com vocês. Então vejam que aqui ele me disse o fluxo ou a passagem de calor que ocorre do forno solar para a água, quer dizer que a água absorve 2 vezes 10 a quarta calorias a cada minuto. Foi dito a massa de água que é de 4 kg. Vamos admitir, foi uma falha do enunciado, mas vamos admitir que ele esteja considerando a densidade da água como sendo 1 grama por centímetro cúbico. Portanto, uma massa de 4 kg vai me dar 4.000 gramas de água. A variação de temperatura, ele disse que foi de 30 para 80 graus Celsius. Então, a variação de temperatura é a temperatura final menos a temperatura inicial. 80 menos 30, 50 graus Celsius. Me deu ainda o calor específico da água como sendo 1 caloria por grau Celsius e quer saber quanto tempo vai ser necessário para aquecer essa massa de água. Então, vejamos. Se ele me deu fluxo, vamos lembrar que o fluxo de calor pode ser expresso como sendo a quantidade de calor trocada por unidade de tempo. Isso fica explícito na própria unidade de medida da grandeza. Ó. Caloria por minuto. Caloria é medida de calor, minuto é unidade de tempo. Porém, neste caso, houve variação de temperatura. E vocês já viram que quando há variação de temperatura, porque o calor trocado é do tipo sensível. Vamos então substituir essa quantidade de calor pela equação fundamental da calorimetria, aquela que vocês brincam chamando de equação do Ki-macete. Ficando então assim, massa, calor específico, variação de temperatura no numerador, dividido pelo intervalo de tempo, e é esse camarada que queremos na questão. O fluxo foi dado, caloria por minuto, só que aqui vamos apenas substituir as letras por números. Fica, portanto, assim. O fluxo, que é 2 vezes 10 a quarta caloria por minuto. A massa, que é 4.000 gramas, mas eu escrevi em notação científica 4 vezes 10 a terceira. O calor específico, que vale 1 caloria por grau Celsius, e a variação de temperatura, que foi 50, eu também coloquei em notação científica, 5 vezes 10. E você me pergunta, por que, Chicão? Porque, veja, 10 elevado à terceira multiplicada por 10 elevado a 1, multiplicação de potência de mesma base. Você repete a base, somos expoentes, portanto, 3 mais 1 vai dar 4, vai ficar então aqui, ó, 10 a quarta no segundo membro, com 10 a quarta do primeiro membro, ó, que maravilha! Eu quero ΔT. A unidade que vai sobrar aqui, ó, quantidade de calor, quando a massa em grama, temperatura, variação de temperatura em graus Celsius e calor específico, caloria por grau Celsius, a unidade que sobra aqui é calorias. E o tempo aqui vai ser o tempo que está aqui embaixo, portanto, minuto. Caloria aqui, ó, do segundo membro também cai com essa caloria do primeiro membro. Faço então meios por extremos, resulta em
Fazendo meios por extremos, 2 vezes ΔT, minuto vai para lá, 4 vezes 5 dá 20 minutos. Agora eu pego esse 20 e divido por 2. É como se eu dividisse toda a expressão por 2. Resulta que o intervalo de tempo ΔT vai ser de 10 minutos. E assim estaria resolvida essa nossa primeira questão. Aqui, ó, resultado, 10 minutos. Se estão gostando, deixa o like. Vamos para a próxima questão, então? Num laboratório, para se obter a água a 30 graus Celsius, misturam-se água da torneira a 15 graus Celsius com água quente a 60 graus Celsius. Para isso, coloca-se um recipiente de capacidade térmica 500 calorias por grau Celsius, com 5 litros de água quente sob uma torneira cuja vazão é 1 litro por minuto, durante certo intervalo de tempo. Esse intervalo de tempo em minutos é um valor próximo de... Olha o comando da questão. Ele quer saber qual o tempo necessário para que essa torneira fique ligada e possa fazer com que aquela água que estava no calorímetro atinja uma temperatura final de 30 graus Celsius. Vamos tirar essas informações para organizar nossas ideias. Então aqui nós temos que a água quente são 5 litros de água quente. Ele nos informou que a densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico. Portanto, 5 litros de água seriam 5 quilogramas. E 5 quilogramas corresponde a 5.000 gramas. A temperatura inicial dessa água, como ela está quente aqui na situação proposta, é de 60 graus Celsius, que é uma temperatura final de 30 graus Celsius. Portanto, a variação, não se esqueçam, variação é a temperatura final menos a inicial. Temperatura final 30, temperatura inicial 60, 30 menos 60 dá menos 30. Calor específico da água, 1 caloria por grama grau Celsius. Mas nós temos a água fria, que é a água que vai sair da torneira. Eu tenho que descobrir qual é essa massa para poder fazer a proporção com a vazão que ele deu aqui, ó. 1 litro por minuto. Lembrando que 1 litro é 1 quilograma, que seria 1.000 gramas, né? Mas continuando a leitura, a temperatura inicial dessa água é de 15 graus Celsius, a temperatura final é a de equilíbrio 30 graus Celsius, portanto a variação de temperatura é a final menos a inicial, 30 menos 15, que dá 15. Calor específico, 1 caloria por grama graus Celsius. Perfeito. Aqui tem uma informação que às vezes passa despercebido. Geralmente nos problemas a gente trabalha com recipientes cujas paredes são adiabáticas. O que são recipientes de paredes adiabáticas? São aqueles recipientes que impedem as trocas de calor entre o meio externo e o meio interno. Seria um calorímetro ideal. Porém, na situação proposta, isso não acontece, pois o calorímetro apresenta uma capacidade de 500 calorias por grau Celsius. Isso indica quanto de calor é trocado a cada grau Celsius pelas paredes do recipiente. Mesmo assim, a gente pode escrever que a soma das quantidades de calor trocado vai dar igual a zero, princípio de conservação da energia, né? Então, um corpo recebe calor, o outro perde. E o que recebe vai receber exatamente a mesma quantidade que o outro perdeu. Podemos então escrever que a quantidade de calor recebida pela água fria, mais a quantidade de calor cedida pela água quente, mais a quantidade de calor que vai ser cedido pelo calorímetro, vai dar igual a zero. E você me pergunta, professor, como o senhor sabe que o calorímetro irá ceder calor? Porque calorímetro, a água quente é colocada dentro do calorímetro e os dois ficam em equilíbrio térmico. Ou seja, o calorímetro inicialmente vai ter a mesma temperatura que a água quente. Portanto, os dois irão ceder calor para a água fria, porque calor é o nome que se dá ao fluxo de energia térmica entre os corpos cujas temperaturas são diferentes. E essa energia térmica que chamamos, e esse fluxo de energia térmica que chamamos calor, vai sempre ocorrer dos corpos de maior temperatura para os corpos de menor temperatura. Como há variação de temperatura, eu escrevo a equação do calor sensível, que fica então assim. Massa da água fria, calor específico da água fria, vezes a variação de temperatura da água fria, mais massa da água quente, calor específico da água quente, variação de temperatura da água quente, mais, para o calorímetro, vamos escrever em função de sua capacidade térmica, que é capacidade térmica vezes variação de temperatura, e a soma disso dá igual a zero. Lembrando que o calorímetro e a água quente sofrerão a mesma variação de temperatura. Ainda que o calor específico tanto da água fria quanto da água quente é o mesmo.
Não mudou a substância, continua o mesmo calor específico. Agora vamos pegar os dados que nos foram fornecidos e substituir nesta expressão, ficando dessa forma. Massa da água fria, queremos descobrir, que é a massa que vai sair da torneira, massa de água que é despejada pela torneira. Calor específico da água é 1, variação de temperatura é 15, nós pegamos aqui, ó, da água fria. Para a água quente, a massa 5.000 gramas, está aqui, ó. Calor específico é 1, variação de temperatura menos 30 graus Celsius, está aqui também. Para o calorímetro, sua capacidade térmica está aqui no enunciado, 500 calorias por grau Celsius, e a variação de temperatura é a mesma da água quente, menos 30, e isso tudo é igual a 0. Fazendo essas operações, escrevemos então que 15 vezes 1 é 15m, mais por menos dá menos, 5.000 vezes 30, 150.000, mais por menos dá menos, 500 vezes 30, 15.000, isso igual a 0. Junto os semelhantes, esse menos 150.000 menos 15.000, e já vou escrevê-lo lá no segundo membro. Se está subtraindo, passa a somar. Fica, portanto, 150.000 mais 15.000, sinais iguais eu somo, dá menos 165.000. Passo para o segundo membro somando, 0 mais 165.000 dá 165.000. Agora eu divido os dois membros por 15. E isso me dá 11.000 gramas. Ó, mas ainda não acabou o nosso problema, não. Isso que calculamos é a massa de água que vai ser despejada pela torneira, mas eu quero o tempo. Agora eu faço uma proporção simples. Foi dito que a vazão da torneira era 1 litro por minuto. Então eu escrevo aqui, ó, 1 litro corresponde a 1 quilograma, que corresponde a 1.000 gramas por minuto. Regrinha de 3 a gente faz rapidinho, né? Então seriam 1.000 gramas a cada minuto, em 1 minuto. Mas aqui no problema eu tenho quantos gramas de água? 11.000, né? Então faço 11.000 gramas, corresponderia a ΔT. Agora, esses 3 zeros com a grama, esses 3 zeros com grama cai, faço meios por extremos, ΔT vai dar igual 11 vezes 1, 11 minutos. Isso me daria como opção correta o item 11, D de doce de mamão. Vamos a mais uma questãozinha para a gente fechar? A questão diz o seguinte, ó, um calorímetro de capacidade térmica desprezível. Veja, agora o calorímetro não participa das trocas de calor, é um calorímetro ideal. Tem uma de suas paredes inclinada, como mostra a figura. Um bloco de gelo a 0 graus Celsius é abandonado a 1,68 vezes 10 a menos 1 metros de altura e desliza até atingir a base do calorímetro quando para. Sabendo que o calor latente de fusão do gelo vale 3 vezes 36 vezes 10 a quinta joule por quilograma, considerando o G, a aceleração local da gravidade de 10 metros por segundo ao quadrado, eis o comando da questão, o que ele quer no problema. Ó, calcule a fração da massa do bloco de gelo que se funde. Ele quer a fração da massa. Então, quer saber quanto da massa total, ou no início, vai resultar lá no final. Então, vamos entender o que acontece aqui. Pessoal, essa é uma questão bem interessante, porque ela envolve troca ou transformação de energia. Vocês viram o princípio de conservação de energia? Que a energia não pode ser criada nem destruída, mas sim transformada de uma modalidade em outra. Aqui é um exemplo que envolve energia mecânica, que está sendo transformada em energia térmica, ou calor. Então, eu posso dizer que, pelo princípio de conservação de energia, a energia que esse bloco possui lá no início do movimento, aqui eu vou chamar de situação inicial, e aqui embaixo eu vou chamar de situação final. Então, a energia que ele possui lá no início vai ser exatamente igual à energia que ele vai ter no final, porque a energia não pode ser criada e nem destruída, não é isso? Perfeito, sei que você concorda comigo porque estudou bem direitinho isso aí. Então, a energia inicial vai ser igual à energia final. Eu só preciso me atentar para que forma de energia vai ter no fim e que forma de energia vai ter no início. Inicialmente, ele está parado e nessa posição. Então, ele possui uma forma de energia em relação ao nível de referência, que é aqui embaixo, chamada de energia potencial gravitacional, cuja expressão para determinar o seu valor numérico é dado como sendo
massa vezes a aceleração da gravidade vezes a altura. Bom, e no final, o que acontece? Essa energia vai se transformar em energia térmica. Energia térmica na forma de calor. Calor é apenas o nome que damos à passagem de energia de um corpo para outro, porque aqui, em virtude do atrito, vai haver uma transferência de energia fazendo com que esse bloco sofra fusão. Então, o calor trocado aqui é na forma latente. A energia final vai ser exatamente igual à quantidade de energia ou de calor latente que o bloco absorveu. Então, posso escrever aqui como sendo massa vezes o calor latente de fusão. Aí essa massa alguém poderia achar que eu devo cancelar uma com a outra. Não. Por quê? Porque essa massa não é a mesma do fim. Porque lembre que o bloco vai sofrer fusão, então uma parte desse bloco de gelo vai se transformar em líquido. Então a massa de gelo que chega aqui embaixo não é mais a mesma massa que tinha no início. Então vamos ver. Eu vou chamar essa massa aqui de massa inicial e vou chamar essa outra massa de massa final. MI para massa inicial e MF para massa final. E eu quero exatamente qual é a relação entre as duas. Vamos substituir agora a letra por número e virou uma continha de bodega, né? Vamos lá. Aqui ficaria joule por quilograma, cai com joule do primeiro membro, sobra só quilograma. A massa que também vai estar em quilograma vai cair tudo, então vai virar um número adimensional. Mas veja também, aqui eu tenho 10 elevado a 1, 10 elevado a menos 1, então isso aqui vai dar 10 elevado a 0, que é 1. Sobrou então massa inicial é igual, esse 1,68 multiplicando passa a dividir, 3,36 10 a quinta dividido por 1,68. Resulta, portanto, que 3,36 dividido por 1,68 é 2 vezes 10 a quinta, quer dizer, a massa que ele tinha no início corresponde a 200 mil vezes maior do que a massa que ela tem no final. Ou seja, eu poderia também escrever que a massa final, isso aqui multiplicando passa a dividir, fica 1 dividido por 2 vezes 10 a quinta da massa inicial. Dividindo 1 por 2 dá 0,5, essa potência que está no denominador sobe para o numerador, mudando o sinal do expoente, não se esqueçam, né? E agora, escrevendo isso em notação científica, resulta em que a massa final é 5 vezes 10 a menos 6 da massa inicial. E com isso, galera, nós encerramos essa bateria de resolução de questões acerca do tema calorimetria. Se você gostou, deixa aquele like e até o nosso próximo vídeo. Muitíssimo obrigado por participar e colaborar com a gente. Valeu!